para multiplicar os princípios. Jesus chama a cada um dos seus para multiplicar os princípios do reino de Deus. Jesus chama a cada um dos seus para multiplicar os princípios do reino de Deus. Esse é o plano do próprio Senhor. Vão e façam discípulos ao longo do caminho, indo e voltando, abraçando e acolhendo à volta da mesa no dia a dia, estudando a palavra, discipulando amigos e irmãos, cumprindo a missão, compartilhando a salvação, multiplicando discípulos. Muito bom dia, meu irmão. Graça e paz seja sobre as nossas vidas. Amém? Começamos a nova série de mensagens multiplicando discípulos na última semana e não poderia ter sido mais pertinente que num dia dos pais falássemos sobre os filhos como os nossos discípulos. Eu queria nessa manhã dar continuidade à palavra do pastor Fábio e eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 4, a partir do versículo 15. Primeira Coríntios 4, de 15 a 17. Todo mundo achou? Maravilha, nós não vamos ler agora. Como alguns de vocês sabem, meus irmãos, a minha esposa está grávida e vai ter uma menininha que está crescendo, graças a Deus, muito bem, agora no próximo mês de setembro, se Deus quiser. Então, quem quiser ainda ofertar aquela fralda, vai ser muito bem-vindo. Brincadeira, gente. Deus tem sido bom demais. Mas eu estou falando sobre isso porque eu me perguntei, talvez, algumas perguntas que eu nunca fiz na minha vida, que a paternidade me faz pensar sobre isso. Se a gente pudesse medir o sucesso dos pais na criação dos filhos, quais seriam os parâmetros? A educação dos nossos filhos, a gente consegue entender que a criança bem educada, ela recebeu um bom ensino dos pais. O sucesso da criação dos pais está em filhos serem educados, está na carreira que os nossos filhos vão escolher. Como os pais podem enxergar que podem ser realmente bem-sucedidos na criação dos filhos? O que seria esse bom caminho para se educar os filhos? Eu confesso que eu nunca me perguntei sobre isso até esse ano. O que garante e quais são os parâmetros para que eu consiga enxergar que eu criei bem os meus filhos? Talvez a resposta esteja na transmissão dos nossos valores e dos nossos princípios. Quem concorda, diz amém. Quem não concorda, for pedagogo, aguarda eu terminar aqui a minha mensagem. Vamos à leitura do texto. Versículo 15 do capítulo 4 de 1 Coríntios. Ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que eu lhes anunciei. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. E é por esse motivo que enviei a Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele os lembrará de como sigo Cristo Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar onde vou. O tema da mensagem de hoje é alcançar o mundo multiplicando-se através de outros. Bom, vamos lá. Eu estive pensando sobre qual é o peso da convocação do Senhor Jesus para a igreja. E
talvez, me debruçando sobre os teólogos da história, seja mais fácil de embasar o que eu vou dizer, mas eu diria que se existe um texto que é central para nós, como igreja cristã, é o texto de Mateus capítulo 28, onde o Senhor Jesus convoca a igreja a uma grande missão. Eu diria que esse é o texto que é a base para nós, porque ali nós temos o motivo, o motivador e a missão claras. Como nós já falamos aqui anteriormente, nós fomos chamados para formar discípulos do Senhor Jesus. Nós fomos chamados para formar discípulos do Senhor Jesus. Nós fomos chamados para formar discípulos do Senhor Jesus. Você entendeu que nós fomos chamados para formar discípulos do Senhor Jesus? Então nós fomos chamados, é correto dizer, para formar discípulos do Senhor Jesus. Enfático dessa forma, talvez entre na nossa cabeça que a nossa missão não é converter pessoas, agregar pessoas à nossa igreja ou formar grandes teólogos. A nossa missão é formar discípulos do Senhor Jesus. Se a nossa missão é formar discípulos do Senhor Jesus, agora eu consigo entender uma coisa muito importante. Sempre que nós queremos que os nossos filhos cresçam, nós pensamos sobre o nosso papel como pais, o que nós desejamos no fundo é que os nossos filhos sejam a melhor versão de nós. É verdade ou não é? Nós queremos que eles evitem os erros que nós cometemos. Ou nós queremos que eles cometam os mesmos erros? É claro que não. Nós queremos que eles acertem onde nós erramos, nós queremos que eles consigam as coisas que nós apenas desejamos, nós queremos que eles sejam muito mais do que nós. O nosso desejo maior é o sucesso dos nossos filhos, e nós entendemos o nosso êxito na vida feliz e próspera dos nossos filhos. Hoje eu entendo, talvez em partes, por que a minha mãe ficava tão preocupada com o meu futuro, em detrimento talvez dos desejos e dos prazeres dela. Talvez agora eu consiga entender um pouquinho, e olha que a Laura nem nasceu, porque é tão importante para nós, que esses pinguinhos de gente, que às vezes viram os olhos, se você fala que, olha só essa tia aqui, fez parte da sua infância, filho vem cá dar um abraço no pai, filha vem aqui, fica um pouquinho com a mãe, às vezes eles falam, mas agora eu entendo talvez um pouquinho de por que isso é tão importante, porque a nossa vida ganha total significado na vida do outro. E sabe o que eu descobri, meus irmãos? Isso é muito bíblico. As Escrituras contam a história de uma família que começa com um patriarca chamado Terá. Terá foi pai de um homem chamado Abrão. Terá estava em movimentação, saindo de Ur dos Caldeus, rumo a um outro lugar. Porém, ele acaba fixando suas tendas no local onde ele faleceu, e quem prossegue com a missão é o seu filho Abrão, mais à frente, Abraão. O êxito da vida de Terá está completamente nos méritos de Abraão. Os méritos de Abraão estão completamente vividos e plenos na vida de seu filho Isaque. É a prosperidade e a vida santa de Isaque que mostra que Abraão foi um homem abençoado. E não diferente disso, é o êxito da vida do novo Israel que apresenta para nós o êxito da vida de Isaque. O sucesso da vida dos pais está no êxito dos filhos. Existe um peso espiritual nesse legado. E é dentro dessa lógica que os seguidores de Jesus são chamados a serem pequenos cristos, discípulos. É o sucesso do nosso mestre que nós discipulemos pessoas para segui-lo. Presta atenção nisso. É o sucesso do Senhor Jesus que nós formemos discípulos do nosso Senhor Jesus.
Nossa, Eduardo, tem um cheirinho de heresia o que você está falando. Presta atenção no peso do que o apóstolo Paulo diz. Versículo 15. Ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Nós assumimos a nossa condição de discipuladores do Cristo quando nós nos engajamos em ensinar pessoas a serem pequenos cristos. Esse é o nosso êxito. Esse é o nosso mérito. Vamos observar então como o apóstolo conduz a igreja com a mentalidade da multiplicação da mesma visão de fé. Versículo de número 15 vai nos dizer que multiplicar-se é ensinar. Multiplicar-se é ensinar. Uma das figuras que o apóstolo Paulo assume no capítulo 4 de 1 Coríntios é a figura de um pai. Então ele primeiro corrige ao longo do capítulo 4 e ele chega nessa parte onde ele assume uma postura mais amena. E ele nos mostra que o pai é aquele que gera os filhos pelo evangelho, que os corrige, que os ama, mas que incute neles as verdades do Senhor Jesus. A palavra preceptor aqui, ou mestres na minha versão, é a palavra paidagogos, que é utilizada no sentido da mentalidade grega para se referir àqueles escravos. Eu vou usar escravos, mas a palavra mais adequada seria os servos da família, que são os responsáveis por induzir os filhos do senhor da casa a irem até a sinagoga, a aprenderem do Senhor. Os paidagogos não eram aqueles que ensinavam, mas eram aqueles que levavam até o local de ensino. Mas a responsabilidade do ensino não era dos paidagogos, era dos pais. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo, meus irmãos, é que a nossa postura não deve ser de paidagogos, levar pessoas apenas a saber informações sobre Jesus, a conhecer detalhes da sua biografia, talvez participar de rituais religiosos dentro das nossas igrejas, talvez até cumprir tabela com algumas práticas morais, ou então ensinar as pessoas a abandonar determinadas práticas. Isso não é a nossa função. A nossa função é cuidar das pessoas como que a filhos. O apóstolo Paulo está trazendo discipulado para nós a nível de relacionamento, não apenas classes, não apenas reuniões, não apenas convívio eclesiológico. E aqui um parênteses meu, não que essas coisas não tenham peso, mas nós não fomos chamados para dar cursos, nós não fomos chamados para fazer celebrações, nós não fomos chamados para catequizar pessoas, nós fomos chamados para fazer discípulos do Senhor Jesus, segundo as Escrituras. Tem diferença. Talvez para muitos de nós isso aqui é uma quebra de paradigma, porque a gente acha que uma coisa pressupõe a outra. Infelizmente, meu irmão, uma coisa não pressupõe a outra. Nós multiplicamos um cuidado como que de pais. É por isso que nós nos multiplicamos quando cuidamos de pessoas que vão reproduzir a nossa mentalidade. Vou compartilhar com vocês uma história que eu vivenciei dentro do Ministério de Comunicação. Eu tinha um cara que era o meu braço direito. Pensa num cara organizado. Chegava uma hora mais cedo, montava os equipamentos, verificava tudo, agendava treinamento, cuidava das escalas, cumprimentava a todos, verificava se todos estavam bem. E eu percebi que depois de um tempo, chegou um outro rapaz, com um perfil completamente diferente. Mas os dois começaram a andar juntos. Volta e meia eu via fotos deles no mesmo restaurante, saindo para rolê depois do culto, partilhando o dia a dia. E nessa relação de convívio, eu enxerguei que havia um discipulado acontecendo ali. Olha que interessante. Depois de um tempo, eu precisei tirar esse meu braço direito da função e dedicá-lo a outra área, dispensá-lo do serviço. Porque o ministério estava crescendo. Quando o ministério cresce, é porque houve multiplicação dos talentos.
Aos poucos começamos a observar que aquele que antes servia apenas ajudando, sendo instruído, agora estava tomando a frente, se voluntariando, chegando mais cedo, verificando os equipamentos, ajudando com as escalas. A mentalidade que existe aqui é que nós reproduzimos aquilo que nós somos para as outras pessoas. Nós nos multiplicamos quando ensinamos a viver as coisas que são realmente importantes. Não que escalas e horários seja o tópico, mas o zelo, o amor pelo serviço, isso sim, é algo que nós transmitimos sem palavras. Nós multiplicamos nós mesmos quando a nossa vivência comunica muito do que a gente acredita, sem que nós precisamos sentar e dar uma classe sobre isso. É por isso que nós somos chamados a multiplicar discípulos do Cristo. Mas para que a gente multiplique discípulos do Cristo, nós precisamos, antes de tudo, ser discípulos desse Cristo. O apóstolo Paulo pressupõe que todos entendem que ele é um discípulo do Cristo. No final do versículo de número 17, ele vai dizer: por isso enviei Timóteo, meu filho, amado fiel no Senhor, ele os lembrará de como sigo a Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar por onde eu vou. O apóstolo Paulo sabe e tem coragem de dizer: olha para a minha vida. Talvez essa seja uma das declarações mais difíceis da gente fazer. O pai é aquele que gera, que ensina pelo exemplo e também o que disciplina com amor. A primeira forma de multiplicarmos é através do ensino. Ensinar os valores, a assumir responsabilidades, a anunciar as boas novas, a criar filhos. Multiplicamos a mentalidade de cuidado e de responsabilidade. E Paulo se torna pai de quem discipulou. E nós, pais daqueles que nós discipulamos. Segunda coisa que a gente aprende é que nós precisamos multiplicar, e que multiplicar é ter e ser referência. Multiplicar é ter e ser referência. Quando o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, no capítulo 11, no versículo 1, ele diz exatamente isso. Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo é uma das coisas que talvez nós não temos coragem de dizer, que é: imite a mim para você saber como é a conduta do Cristo. Você já deve ter ouvido algumas vezes pessoas que se afastaram da igreja e falaram: a igreja toda errada, o cara toca na banda e pega um monte de menina, a mulher lá canta no louvor e é toda promíscua e obscena nas redes sociais, e então eu não quero fazer parte da igreja. E aí um abençoado vai lá e diz assim: olhe para Jesus, não olhe para as pessoas. Você já ouviu essa frase alguma vez? Olhe para Jesus, não olhe para as pessoas. O ponto é: onde Jesus será visto, se não nas pessoas que são os seus seguidores? Precisamos ter a vida com Deus a ponto de dizer como Paulo: olhe para a minha vida. Tanto é isso que no capítulo 12, nos versos 12 e 13 desse mesmo capítulo, não precisa abrir a sua Bíblia, diz assim: portanto revigorem as suas mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, e façam retos para os seus pés os caminhos, para que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. O que o texto está dizendo é que nós precisamos aprender a andar de forma reta, para que as pessoas que estão à nossa volta encontrem um caminho para Deus, porque nós estamos caminhando para Deus. Então, a mentalidade do apóstolo Paulo é: se ninguém nessa igreja tem bala na agulha de dizer olha para a minha vida, então olhe para a minha vida. Quantos de nós temos coragem de dizer olhe para a minha vida, acesse todas as áreas da minha intimidade, como eu trato a minha esposa, o que eu faço sozinho em casa, como eu lido com os meus amigos, como eu administro as minhas riquezas, como eu lido com o meu tempo, como eu me relaciono com Deus, como eu me relaciono comigo mesmo, e veja que eu sou um discípulo do Cristo. Quantos temos coragem de dizer isso? Quantos temos? Quantos temos? Ser imitadores de Paulo é imitar a Paulo na sua imitação a Jesus Cristo, multiplicar o comportamento cristão de forma intencional. Essas coisas são a forma bíblica de imprimir os ensinos de Jesus e de cumprir e alcançar o mundo se multiplicando. Só faz sentido a gente falar sobre alcançar os outros se multiplicando se nós somos discípulos. Aí nós multiplicamos discípulos.
O que me leva ao terceiro ponto. Multiplicar-se é ser igual ao mestre. Uma das marcas do bom discipulado é a semelhança entre o discípulo e o seu mestre. A palavra aramaica utilizada, na verdade hebraica, utilizada para se referir àqueles que são os discípulos de um rabino, é talmidim. Os talmidim são aqueles que seguem o mestre. E sobre esses se diziam: deixem-se cobrir pela poeira dos pés do seu rabino. A ideia é que o discípulo andava tão perto do seu mestre, que enquanto esse andava, as sandálias dos seus pés levantavam poeira, e os discípulos andavam tão perto, mas tão perto que eles se cobriam de terra ao longo do dia. Essa é a ideia do discipulado, andar exatamente perto de alguém. Os discípulos de Jesus andam tão perto de Jesus que eles se confundem com o próprio Jesus, não no sentido de que eles se sentem o próprio Cristo, pelo contrário, porque o seu comportamento imita totalmente a conduta do Senhor Jesus. É por isso que o Senhor Jesus, na oração em João 14, nos pede ao Senhor que nós sejamos um, como Ele e o Pai são um. A questão aqui é muito séria, estamos falando sobre sermos confundidos com o próprio Cristo. Inclusive essa é a alcunha àqueles que eram os cristãos, os pequenos cristos. Quando falamos de ser discípulos de Jesus, estamos falando de segui-lo. Nós não estamos falando sobre mudar de religião. Para muitas pessoas, a experiência de vir à igreja significa mudar de religião. Eu era muçulmano, agora eu sou evangélico, cristão. Eu era católico romano, agora eu sou evangélico batista. Para muitas pessoas, talvez, seguir Jesus signifique adotar um novo código moral. Antes eu ia nas baladas e beijava tudo quanto é tipo de boca, agora eu não faço mais isso. Eu tinha uma vida promíscua, agora eu não tenho mais. Para muitas pessoas, seguir a Jesus é adotar um código moral. Antes eu mentia, eu não minto. Antes eu roubava, agora eu não roubo mais. Talvez seja para alguns, ser discípulo de Jesus significaria mudar de crença. Antes eu não acreditava em vida após a morte, agora eu creio que existe vida após a morte. Antes eu acreditava que a salvação se dava por meio das minhas obras, agora eu creio que é inteiramente por graça. Acontece que seguir Jesus não significa mudar de religião, não significa adotar um novo código moral, e não significa que a gente mudou de crença. Todas essas coisas podem até fazer parte, conhecer mais sobre as Escrituras, conhecer mais sobre a doutrina cristã, essas coisas têm o seu peso, mas ser discípulo de Jesus é literalmente andar como Jesus. Não é cumprir as coisas porque elas precisam ser feitas, é fazê-las porque para mim elas são naturais. Eu não sou alguém generoso porque eu preciso me esforçar em ser generoso. Eu sou generoso porque o meu mestre é generoso, então quando existe uma oportunidade, alguém que passa fome, eu partilho do que eu tenho, porque é natural para mim. Eu não preciso fazer muita força para isso. O Senhor Jesus era alguém generoso. Os discípulos de Jesus são generosos. Eu não preciso ficar pensando sobre as teorias a respeito da justiça. O Jesus é justo, eu pretendo ser justo. Se existe uma situação de injustiça, eu intervenho. É uma relação tão íntima com o Senhor Jesus, que o nosso espírito está tão alinhado com o dele, que o Espírito Santo ministra em nós o seu fruto. E aí sim nós experimentamos de bonança, de paz, de benignidade, de domínio próprio, porque o Espírito Santo está em nós. Então, verdadeiramente nós somos discípulos. Levar pessoas a agregar conhecimento bíblico, doutrinário, não é a mesma coisa do que fazer discípulos. A participação ritualística não significa que as pessoas seguem Jesus. Fazer jejuns, ler as Escrituras, orar, participar dos embaixadores e mensageiras, participar da jornada de oração, nenhuma dessas coisas necessariamente significa que nós somos discípulos. Ser discípulos é um relacionamento íntimo, que pressupõe uma caminhada pessoal, um envolvimento natural da minha parte com o Senhor Jesus. É por isso que nós acabamos nos tornando parecidos com aqueles com quem nós caminhamos perto.
não é uma reprodução de comportamento, é uma multiplicação de identidade. Seguir Jesus é algo que nós fazemos quando nós estamos unidos ao Espírito Santo. Entenda, na primeira mentalidade, se relacionar com Deus, ou cumprir as coisas da praxis religiosa cristã, significa uma forma de experimentar coisas de Deus. Mas a mentalidade do discípulo é de andar próximo a ponto de ser completamente transformado. É exatamente por isso que o Senhor Jesus diz que existe um segundo nascimento. Porque o primeiro nascimento é biológico, mas o segundo nascimento é um nascimento onde nós nascemos em espírito com uma nova mentalidade, com um novo comportamento. Então, se nós multiplicamos o que nós somos, de forma intencional quando ensinamos, e nós multiplicamos aquilo que nós somos, nós precisamos ser discípulos. Preste bastante atenção. Se nós multiplicamos ensinamentos, nós também multiplicamos o que nós somos. Então, o que nós precisamos ser é discípulos de Jesus. Nós precisamos ser discípulos de Jesus. Andar próximo dele, a ponto de nós estarmos caminhando ao mesmo passo, de sermos cobertos com a poeira das suas sandálias, ao ponto daqueles que olham para nós enxerguem Jesus. E aí, todo o texto do 12º capítulo da carta aos Hebreus faz todo sentido. E o texto diz: sigam na paz com todos, versículo 14, e na santificação, pois sem santificação será impossível que vejam a Deus. O que o texto está dizendo é que as pessoas que andam com Jesus traçam um caminho reto, caminham em direção ao Senhor Jesus, são transformados pela verdade que as encontra, fazem um caminho reto, vivem em paz com todos e em santidade, e no meio desses é visto o Senhor Jesus. Nós anunciamos com a nossa história, e é para isso que nós somos chamados, então, a multiplicar o que nós somos, multiplicando a nós mesmos. Quando Paulo construiu em Timóteo um discípulo, um pastor, ele está nos ensinando que ele construiu o caráter de um discípulo do Senhor Jesus. Estamos falando não de um Paulinho, mas de um discípulo do Senhor Jesus. Olhem para o meu querido e amado Timóteo, e vocês verão as coisas que eu lhes ensinei, porque as coisas que eu lhes ensinei e que vivo, são as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou e que Ele vive. Nós fomos chamados a construir discípulos à imagem de Cristo. Nisso consiste em imitá-lo. É nossa dimensão de relacionamento pessoal com Jesus, que nós somos seguidores do Senhor Jesus. David Pryor disse assim: sejam imitadores de Cristo sem promover sua reputação. Isso é, liberdade cristã, livrar-se de si mesmo para glorificar a Deus, tornando-se semelhante a Cristo. Quanto mais nos aproximamos do Senhor Jesus, quanto mais saímos de nós e imitamos ao Senhor Jesus, menos de nós tem e mais queremos fazer pelos outros, porque o nosso Senhor Jesus, no momento de maior angústia da sua vida, pelo menos terrena, no momento de maior desespero, agonia e dor, Ele ora e pede que o Senhor não os condene, porque eles não sabem o que fazem. No momento em que o Senhor Jesus podia orar: Senhor, tira a dor de mim, Senhor, me livra disso, Senhor, eu não quero, Senhor, mata todo mundo. A oração do Senhor Jesus é: os perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aqueles que andam próximos do Senhor Jesus, aqueles que são movidos pelo Espírito, saem de si e vão para os outros. Tem muito mais em relação aos outros do que sobre si mesmos, porque estamos mais próximos do Senhor Jesus. E aí eu queria concluir te convidando a pensar a respeito de como nós podemos multiplicar. Nós podemos multiplicar imprimindo
aquilo que nós devemos viver uns na vida dos outros, o caráter do Senhor Jesus. Esse é o nosso modelo. Podemos multiplicar a vida de Jesus vivendo para a sua glória, partilhando da nossa caminhada com outras pessoas, a fim de formar pequenos Cristos. Podemos alcançar o mundo para o Senhor do jeito mais simples de todo, multiplicando discípulos do Senhor Jesus. É para isso que nós somos chamados. O que nós aprendemos aqui então, meus irmãos, é que nós fomos chamados para formar discípulos do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Seja um imitador do Senhor Jesus Cristo, na sua essência. Caminhe perto do Senhor Jesus, a ponto de que seja visto e visível o Deus em quem você crê, não as práticas que você gostaria que mostrar. Que o Espírito Santo seja visível na sua caminhada, que os seus passos sejam um caminho em direção à cruz, que aqueles que andam perdidos, se simplesmente passarem pisando nas suas pisaduras, encontrarão um caminho para o Senhor Jesus. Que Deus fortaleça as suas mãos, seus joelhos vacilantes, para que você testemunhe do Senhor Jesus, o nosso Senhor. Amém? Fique em pé no seu lugar.